Vamos agora para o bloco A Notícia e o Comentário Bíblico. Muito bom dia, ouvintes do programa Consultando a Bíblia. A notícia e o comentário bíblico de hoje tem como título: Dízimo do PT acumula aumento de 700%. O jornal O Estado de São Paulo, edição 14 de fevereiro de 2011, usa a palavra bíblica dízimo para referir-se ao acúmulo de contribuições políticas feitas ao Partido dos Trabalhadores por seus filiados. Diz a notícia: dízimo do PT acumula aumento de 700% desde a chegada à presidência. Lemos mais. O PT espera arrecadar R$3.600.000 neste primeiro ano de governo Dilma Rousseff, só com as contribuições de parlamentares e ocupantes dos cargos de confiança filiados ao partido. O valor é um pouco superior ao que foi amealhado no último mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apesar da eleição de um número maior de deputados e senadores e do aumento da participação de integrantes do partido no primeiro escalão do governo. O partido cobra contribuição entre 2% a 20% de todos os eleitos pela legenda e também dos filiados em cargos de confiança. Pastor Natanael, está correto o uso da palavra dízimo para referir-se às contribuições dos associados ao PT na porcentagem indicada pelo noticiário de 2% a 20%? Isso pode ser denominado de contribuição do dízimo do PT à luz da Bíblia? Não. Quero dizer que a palavra dízimo é uma contribuição de 10% do valor que uma pessoa ganha e que, proporcionalmente ao seu salário e outras vantagens salariais. Então, encontra-se a palavra dízimo na Bíblia Sagrada em muitos lugares. O primeiro lugar da Bíblia onde aparece a palavra dízimo está no capítulo 14, nos versículos 18 a 22, quando Abraão fez a sua contribuição dizimal para Melquisedeque, conhecido como rei de Salém. Mas a passagem mais conhecida dos leitores da Bíblia a respeito do dízimo é Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Então, repetindo, a palavra dízimo refere-se à 10ª parte dos salários ganhos. Ora, se as contribuições para o PT, para o Partido dos Trabalhadores, dos associados está na faixa de 2% a 20%, não está sendo usada corretamente a palavra dízimo, pois a contribuição dizimal, como dissemos, é fixa na faixa de 10% de cada parlamentar associado ao PT. Poderia ser chamada por qualquer outra palavra, menos pela palavra dízimo. E isto está ocorrendo em algumas igrejas evangélicas que estão exigindo dos seus membros uma contribuição de 20% como se fosse dízimo. E outras até chegam à faixa de 30%. Faça um esforço, irmão, contribua com dízimo de 30%. Isso é paradoxal. Se há um pedido para uma contribuição maior, sim, é possível. Mas não use a palavra dízimo, que está
desvirtuando o significado desta palavra. 10% daquilo que nós recebemos, que é então a nossa contribuição. Pastor, hoje há uma divergência entre os cristãos sobre o modo de contribuição, se o dízimo é da lei ou da graça. Qual é a sua opinião? Realmente, nos meios religiosos, existe esse problema. Queremos dizer o seguinte, que o dízimo era da lei, passou a ser da graça, com a seguinte diferença, que antes da vigência da lei de Moisés, o dízimo era obrigatório. Já no regime da graça, o dízimo é espontâneo. Então, toda pessoa que viveu no tempo da lei de Moisés, quando a vigência dessa lei estava em vigor, que foi acabada na cruz, João 19, nós encontramos Jesus dizendo na cruz, está consumado. Então o dízimo da lei parou ali. E dali para frente nós entramos no regime da graça, que é o dízimo espontâneo. Em 2 Coríntios 9, versículo 7, diz o texto, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então é preciso entendermos que há o dízimo da lei e o dízimo da graça. Quando passamos a leitura do Novo Testamento, no livro de Hebreus, no capítulo 7, versículos 1 em diante, nós vamos encontrar um paralelo entre o que se deu no Antigo Testamento, no regime ainda, quando não havia lei, a contribuição espontânea de Abraão. Ele não o fez baseado em qualquer legislação existente no momento, mas foi espontânea aquela contribuição dizimal que ele fez a Melquisedeque, rei de Salém. E este fato do Antigo Testamento é repetido no Novo Testamento, no livro de Hebreus, no capítulo 7. Passarei a ler. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então aqui está a repetição no livro de Hebreus, Novo Testamento, daquele episódio registrado no Antigo Testamento, com relação ao encontro de Abraão com Melquisedeque. Agora, é preciso ter presente o que a Bíblia diz a respeito de Abraão com relação a nós, que somos chamados filhos da fé. Quem é chamado na Bíblia o pai da fé? A Bíblia nos mostra em Gálatas 3:9 o seguinte: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Os que são da fé são filhos de Abraão, diz a Bíblia. E Melquisedeque é uma figura de Cristo, porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Ora, se Jesus é sacerdote eternamente na ordem de Melquisedeque, e se Abraão é pai dos que são da fé, da forma como Abraão pagou o dízimo e foi abençoado por Melquisedeque, da mesma forma Jesus abençoa os crentes que são chamados filhos de Abraão pela fé,
e pagam os seus dízimos. Pastor, interessante é que Jesus foi indagado, certa ocasião, se era lícito pagar tributos a César. E ele respondeu: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Como se interpreta essa resposta de Jesus? Essa resposta de Jesus estabelece a importante questão de que o cristão é cidadão de duas pátrias. Ele tem uma pátria aqui na terra, onde ele nasceu. Por exemplo, nós que nascemos aqui em Santos, somos cidadãos santistas. E como tais, temos obrigações à nossa condição de cidadãos aqui da terra, para com o governo. Mas também temos uma cidadania celeste, na condição de termos recebido o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Diz o apóstolo Paulo: a nossa cidade está nos céus, onde nós aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Então, como cidadãos aqui da terra, qual é o nosso dever para com o governo? O apóstolo Paulo aponta em Romanos 13, versículo 1: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades ou autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Ora, se como cidadãos da terra, devemos fazer o que Jesus disse: dai a César o que é de César. E se somos cidadãos de uma pátria celestial, devemos complementar o que Jesus falou: dai a Deus o que é de Deus. O que pertence a Deus? A 10ª parte daquilo que nós ganhamos. Você reconhece que Deus é o Criador de todas as coisas, Senhor absoluto de tudo? Em 1 Crônicas 29, 14, o escritor declara: porque quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu, te damos. Repetindo: tudo vem de ti, e do que é teu, te damos. Então, vamos cumprir a nossa parte também para com Deus. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Somos criaturas de Deus, nos tornamos filhos de Deus pela aceitação de Jesus como Salvador. Logo, vamos dar o que a Bíblia recomenda, nesse particular: dar a Deus o que é de Deus.